E aí, galera, beleza? Vamos lá, ó. Então a gente vai falar hoje sobre relações métricas no triângulo retângulo. A gente já estava falando sobre triângulo retângulo, né? Estávamos usando o teorema de Pitágoras. Então agora a gente vai falar sobre essas relações métricas. Bom, relações são regras, tá bem? Pensa assim, são pequenas regrinhas que vão existir aqui. Só que para se aparecerem essas relações métricas, nós vamos primeiro fazer o seguinte: a gente começa desenhando a altura relativa à hipotenusa. O que quer dizer a altura relativa à hipotenusa? Nós vamos pegar a altura aqui, ó, que sai da hipotenusa e vai até o ângulo reto. Então, considerando o triângulo ABC, dá para enxergar o triângulo ABC aqui, né? Aqui está o ângulo reto, então este aqui é a nossa hipotenusa, que é o A. Tá vendo? Eu mantive lá aquele mesmo A que a gente chamou lá, tá bom? Então a nossa altura, a nossa hipotenusa aqui é o A. Então fizemos esta altura, que é a projeção do vértice A até esse lado A, formando o ângulo de 90 graus, né? Lembre-se sempre que quando se fala em altura, forma ângulo de 90 graus aqui, né? Quando ela encontra ali, tá bem? Então nós temos esta altura. Bom, o que acontece, galera? Forma-se três triângulos retângulos. Como assim três? Triângulo ABC, já tínhamos falado que era o triângulo inicial, né? Quando nós fazemos a altura, nós temos agora aqui nesse ponto H, né? A altura aqui, nós temos o triângulo ABH. Consegue visualizar esse triângulo? E nós temos o triângulo pequenininho AHC. Tá vendo? AHC. Os três são triângulos retângulos, né? E o mais interessante é, os três triângulos são semelhantes entre si. Lembra que a gente estudou os casos de semelhanças de polígonos, inclusive os casos de semelhança de triângulos? Dá para se provar que esses três triângulos, todos eles são semelhantes entre si, por aquele caso que nós temos dois ângulos congruentes. Então a gente consegue comprovar, consegue mostrar que os triângulos são semelhantes. Não faremos isso aqui para que o vídeo não fique muito extenso, até porque não é esse o objetivo da aula, né? A gente quer falar aqui sobre as relações métricas. Bom, então vamos fazer o seguinte: como é que surgem essas relações métricas? Ah, não esquece de anotar, tá bem? Vou deixar aqui, ó, anota. Beleza? Vamos para frente. Bom, da onde que surgem essas relações métricas, galera? Vamos ver então um pouquinho aqui como que elas surgem, como é que elas aparecem, tá bom? Bom, como são triângulos semelhantes, eu posso fazer uma comparação, encontrando aquela razão de semelhança, lembram? Se os triângulos são semelhantes, existe uma proporção entre os lados, né? Existe uma razão de semelhança. Fazendo isso, comparando esses lados aqui, ó, vai começar a formar as relações. Eu não vou fazer todas as comparações para que o vídeo também não fique muito extenso, mas vocês depois, se quiserem fazer com mais calma, dá para fazer. Primeiramente, eu vou fazer aqui duas delas, tá bem? Comparando esses dois triângulos. Eu tenho aqui o triângulo inicial, o triângulo grande, né? O triângulo ABC. E aqui eu tenho o triângulo pequenininho que ficou da esquerda, esse triângulozinho aqui, tá vendo? Eu só tirei ele separadinho aqui. Dá para visualizar? Né? Eu tirei ele aqui só para a gente poder visualizar melhor. Bom, então a gente vai fazer uma comparação, a gente vai fazer como se nós escrevêssemos a razão de semelhança entre eles. O que nós aprendemos lá em semelhança, e quando a gente vai usar a razão de semelhança? Devemos sempre fazer no mesmo sentido, usando lados correspondentes, né? Vou começar aqui com a hipotenusa, tá certo? Vou começar aqui com a hipotenusa. Ó, a hipotenusa deste, que é o A, dividido pela hipotenusa do outro, né? Quem é a hipotenusa desse pequenininho? É o B, né? Bom, agora eu vou comparar o outro lado. Se eu já usei hipotenusa, eu vou usar o lado menor aqui, ó. O cateto menor, que aqui é o meu B, tá certo? Bom, se eu usei o cateto menor, lembra que tem que ser lado correspondente? Quem é o cateto menor desse daqui? É o M, né? É o M. Então, B sobre M. Fazendo a multiplicação aqui, galera, o que a gente vai ter? B vezes B, B ao quadrado, né? B ao quadrado, igual A vezes M. Não é isso aqui a multiplicação? Igual a vezes M. Tá aqui a primeira, uma das relações métricas tá aqui, ó. Ah, mas não entendi. Veja bem, A, B e M são valores, são medidas dos lados ou dos pedaços que nós acabamos formando aqui.
Porque quando nós fazemos essa altura aqui, galera, o que vai acontecer? Já tínhamos as medidas A, B e C, tudo bem? Esta altura H passa a ser uma medida também, nós podemos às vezes calcular ela, às vezes nós temos ela como uma informação no nosso exercício. E esta altura H aqui, ó, ela acabou dividindo, repartindo este A em dois pedaços. O pedaço M, que é o pequenininho, e o pedaço N, que é o pedaço maior aqui. Tudo bem? Então nós acabamos tendo várias incógnitas, várias letras aqui, né? A, B, C, M, N, H. Tá bem? Então nós temos várias incógnitas aí. Bom, nessas relações métricas que vai surgindo, quando a gente vai comparando e fazendo essas razões de semelhança, a gente pode encontrar diversas delas, tá bom? Algumas vão se repetir, inclusive. O que vai acontecer? A gente está criando pequenas regrinhas, pequenas equaçõezinhas, onde eu posso, por exemplo, em algum exercício, eu tenho o valor de A e de M e preciso calcular o B, posso usar esta relação. Ó, sei A, porque consegue perceber que é uma equação com 3 letras? Se eu tiver duas delas, eu encontro a terceira, seja qual for. Ah, eu posso ter o B e ter o A. Consigo encontrar o M. Ah, não, eu tenho o B e tenho o valor de M. Preciso calcular o A. Dá para calcular. Tá vendo? Bom, vamos fazer mais uma aqui, assim aos poucos a gente vai conversando. Vou fazer mais uma aqui, ó. Vou continuar usando a hipotenusa. Vou comparar a hipotenusa do grandão com a hipotenusa do pequenininho. Aqui nós usamos o B, que era o lado menor, né? O cateto menor. Vamos usar o cateto maior agora, que é o C. É o C, ó, tá vendo? Então, ó, a hipotenusa com hipotenusa, cateto maior com cateto maior aqui, que é o H. Bom, o que vai formar aqui? Multiplicando, a gente vai ter, ó, A vezes H igual a B vezes C. Essa também é uma relação, tá vendo? É uma relação métrica. Neste caso, é uma das poucas que nós temos 4 letras. O A vezes H é igual a B vezes C. Quem é o A? É a hipotenusa do triângulo grande. Quem é o H? É a altura, é a altura aqui do triângulo grande. É também o cateto desse triângulo pequenininho. Tá vendo que ele aparece em vários lugares? Depende de onde que está desenhado. Quem é o B? O B é o cateto menor aqui do triângulo inicial. Também posso pensar no B como a hipotenusa do triângulo pequenininho. Tá vendo? Quem é o C? O C, ele é o cateto aqui deste triângulo grandão, né? Ó, ele é o cateto maior aqui. Porém, também posso olhar nele aqui, ó. Né? É o cateto maior também, né? Quando eu comparo o triângulo AHB, tá vendo esse triângulo aqui, ó? O C é a hipotenusa dele. Mas enfim, vocês vão sempre encontrar estas letras que estiver aparecendo tudo nesse triângulo inicial. Então esse é importante a gente memorizar e tentar lembrar dele. Tudo bem? Bom, para o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo para vocês, então eu não vou fazer todas as comparações. Eu vou colocar aqui embaixo quem são as relações e vamos fazer um ou dois exemplos para aplicar isso. Acho que é o que é mais interessante, beleza? Anotem isso daqui e eu já vou passar uma lista para vocês com todas as relações que nós temos. Bom, então aqui eu fiz umas listinhas, anotem isso daí, essas são as relações que nós vamos usar. A primeira delas aqui, galera, quem é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado? Lembrou desta regrinha? Isso aqui nada mais é do que o próprio teorema de Pitágoras, né? Que ele é visto também como uma relação. Esse é o teorema de Pitágoras, o primeiro aqui, né? A hipotenusa igual ao cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado, somado com cateto ao quadrado, né? Então, esse é o teorema de Pitágoras. E essas outras relações aqui saem da gente comparando os triângulos que são semelhantes. A última relação é uma relação meio óbvia, né? A igual a M mais N. Lembra que o A era o grandão aqui? Quando nós traçamos a altura H, ele dividiu aqui em dois pedacinhos, né? Aqui ficou o pedaço M e aqui o N. Então faz sentido, né? O A não é juntar esses dois, M mais N? Então eu costumo dizer que esta relação aqui é a mais óbvia, mas é importante lembrar que às vezes vai ajudar. Então nós acabamos tendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 relaçõezinhas. Professor do céu, é muita fórmula, é muita regra, como é que eu vou lembrar? Isso vocês vão ter sempre à mão.
sempre ali do ladinho, como se fosse uma colinha, tá bem? Vai olhar o teu exemplo, o teu exercício e vamos supor, o exercício forneceu para você o valor de C e o valor de N. Vamos supor que você só tem isso. Você vai procurar nas tuas relações aonde que tem C e N, as letras C e N na mesma. Na primeira não tem, na segunda não tem, na terceira tem C e tem N, tá vendo? Se eu tenho duas letras, eu não consigo encontrar esta. Ah, então, se eu tiver o valor de C e o valor de N, eu consigo calcular o valor de A. Mas vamos supor que o teu exercício não está pedindo o valor de A. Ele quer saber um outro valor. Mas se você tem só esta opção para calcular, encontra o A e a partir daí você tem três informações e você vai conseguindo achar aquilo que você precisa. Tá bem? Então são essas as relações métricas que nós chamamos, né? Anota elas aí, a gente vai começar a fazer exemplos. Vamos tentar fazer pelo menos um ou dois aqui para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Vamos lá, ó, temos um exemplo aqui, ó. Determine o valor de H e de Y, ou os valores, né? Nossa, escrevi erradão, hein? O valor de H e de Y na imagem a seguir. Bom, o Y está marcado aqui. O H, como não está desenhado, a gente vai lembrar lá do início, né? Onde que é o H? É esta altura aqui, ó. Tá certo? Bom, uma dica importante para vocês é lembrar dos vértices. O ângulo reto é sempre o vértice A, tá bem? O lado menor aqui, ó, ele é AC, então este é o vértice C. Às vezes não tem o nome dos vértices, tá? Então vocês podem anotar. E o lado maior aqui do triângulo maior, né, é o lado B, AB. Bom, isso quer dizer então que se aqui é o vértice A, este é o lado A, minúsculo. Vértice B, este é o lado B. Vértice C, este é o lado C. Ó, já sabemos o C, tá vendo? O C vale 12. E o A vale 24. Aqui, lembra que dividiu em dois pedaços? O M, que é o pedaço pequenininho, e o N, que é o outro pedaço maior. Bom, então repare o seguinte, galera. Nós sabemos o valor de C, que é 12. Nós sabemos o valor de A, que é 24. O exercício perguntou o valor de Y, que é o nosso N ali, né? É isso que o exercício quer saber. Além disso, quer saber o H. Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui do ladinho a nossa lista com as nossas relações, né? E vamos comparar, ver o que a gente tem e o que a gente pode usar, tá bem? Por isso eu falei para vocês, ó, tenham sempre a mão, tá vendo? Tá aqui a nossa listinha, ó. Bem, vamos começar aqui, ó. Nós temos C e A, são esses dois valores iniciais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu tiver C e A, qual eu posso usar? Como é que eu vou saber qual que eu posso usar? Se você tiver o C e o A e mais uma letra, 3 letras, você consegue encontrar a que está faltando. Certo? Tenho duas informações, preciso pegar uma fórmula que tenha 3 letras. Se eu pegar aqui, ó, a primeira, eu tenho C e A. Conseguiria achar o B, né? O B não foi pedido. Bom, é uma opção. De repente é uma opção, tá bem? Vamos verificar as demais se tem alguma. Aqui eu tenho A e M, né? Então não resolve o B. Não sei o valor de B, não sei o valor de M. Então essa para nós não vai servir. Aqui eu tenho C, A, N. E é justamente essa que é a melhor opção. Porque eu sei o valor de C, sei o valor de A e quero saber justamente o N. Tá vendo? Então nós vamos usar esta relação. A C ao quadrado é igual a A vezes N. Eu vou escrever ela aqui. C ao quadrado é igual a A vezes N. Quanto é o C? Nós sabemos que é 12, né? 12 ao quadrado igual. O A é o 24 vezes N. Vamos descobrir o N, né? Que é o nosso Y lá. Tudo bem? Então, é escolher com calma. Nós tínhamos dois valores, duas informações e vamos encontrar a terceira. Isso você vai ter sempre em mão, inclusive numa prova, tá bem? Nas nossas provas aí, na nossa atividade avaliativa, alguma coisa, nós vamos ter esse formuláriozinho aqui. A ideia é você interpretar o teu exercício, ver o que você tem e o que você precisa calcular e olhar qual delas vai te servir melhor. Vamos continuar? Calculando 12 ao quadrado, 144 é igual a 24n. Para deixar o n sozinho, passo 24 dividindo, né?
A gente vai ter então que é 144 dividido por 24 é igual a n. E aqui a gente sabe, já calculei antes, né, para a gente não demorar muito, essa divisão aqui dá 6. Temos que o n vale 6. Olha só como é legal. Se o meu n vale 6, concorda que eu posso descobrir o m? Né? Se o n vale 6, o a aqui, que é o inteiro, não é 24? Então, a gente tem essa relação aqui, ó. A é igual a m mais n. Não é isso? O a é 24. O m nós não sabemos. O n é 6. Você pode resolver como uma equação ou simplesmente pensar aqui, né? Quanto falta para chegar no 24? Que é 18, né? O m vale 18. Falta encontrar o h, tá certo? E o h, como é que a gente vai calcular? Bom, olha quantas informações nós já temos. O c, temos o a, temos o m, que é 18, e temos o n, que é 6. Olha quantas informações. Vamos dar uma olhadinha na nossa lista, a gente quer encontrar o h, tá bem? Vamos ver onde que tem h? Ó, a listinha tá aqui. Nós temos h nesta, temos h nesta. Aqui, ó, nós temos h, m e n. Sabemos m e n? Sabemos, né? Dá para usar esta. Aqui nós temos h. E aqui as outras letras são A, B e C. O A nós sabemos, o C também, o B ainda não. Então, acho que a mais útil para nós é esta daqui, ó. Já sabemos o valor de M, sabemos o valor de N, podemos encontrar o H. Então, vamos lá? Eu vou escrever ela aqui, ó. H ao quadrado é igual a M vezes N. Quanto é o M? O H nós vamos calcular, né? M é 18. O N é 6. Então, h ao quadrado vai ser 6 vezes 18, tá? 6 vezes 18, que dá 108. Lembrando lá que tem que tirar a raiz, então, né? Raiz de 108. Bom, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Raiz de 108 não é exata, a gente vai ter que fatorar, tá bem? Vamos fazer essa fatoração aqui. Alguns podem estar com um pouco de dúvida, às vezes, na fatoração. Vamos aproveitar aqui só para finalizar o vídeo. Vamos dividir por 2. Vai dar 54. Dividindo por 2, 27. Não dá para dividir por 2, tem que ser por 3. Vai dar 9, divide por 3 de novo dá 3, e por 3 dá 1. Como nós estamos falando de raiz quadrada, encontramos duplas. A cada dupla, 1 sai fora da raiz, né? Então, h é igual. O número 2 vai para fora da raiz. Da outra dupla, 1 sai fora da raiz, 3. Esse que não tem dupla, fica dentro da raiz. E aí você multiplica esse aqui que está aqui fora. 2 vezes 3, 6. A altura, 6 raiz de 3. Então, nós calculamos o h, calculamos o n, calculamos o m. Tá vendo? Bom, então no que consiste a ideia? Ter as formulazinhas sempre em mão, olhar o teu exercício, ver o que pede e ver o que você consegue calculando. Vai olhar nas formulazinhas e pensa assim: ah, essa regrinha aqui, ó, tem 3 letras, eu conheço 2, eu posso encontrar a terceira. Faz isso, às vezes você tem que calcular 1, 2 formulazinhas para daí chegar no valor que está sendo pedido. Mas tudo é possível dar certo, tendo sempre essas regrinhas em mão. Ok, galera? Então é isso por hoje, anota tudo aí, copia bonitinho e valeu, até a próxima.